Estamos de volta com o Jornal da Terra e nós já estamos no estúdio com a presença do deputado federal. Você já pode vê-lo aí na nossa live, na página do Facebook. Deputado federal pelo PT, Rubens Ottoni, seja bem-vindo ao Jornal da Terra. Bom dia. Bom dia, uma satisfação poder estar aqui com vocês nesse espaço privilegiado de comunicação, aqui o Jornal da Terra. Feliz de estar aqui novamente em Formosa, para aqui poder prestar contas do nosso trabalho, receber sugestões da comunidade para podermos exercer o trabalho de servir a comunidade, elaborar políticas públicas em Brasília para melhorar a vida do nosso povo, no estado de Goiás, em particular aqui em Formosa e região. Queria já no início dizer ao senhor que é um privilégio para nós termos o senhor aqui. É o primeiro parlamentar do PT após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições a estar na cidade de Formosa. É o primeiro e a estar aqui na rádio. Então seja muito bem-vindo, é um privilégio para nós. Uma honra muito grande aqui poder participar com vocês e quero estar sempre à disposição de vocês para prestar conta do nosso trabalho, que é a nossa responsabilidade. Eu entrevistei o senhor na década de 90 na Rádio Tapirapé. O senhor não mudou nada, o senhor tá dando a rasteira no tempo. Como é que o senhor faz isso aí? Olha, com muita satisfação que eu encontro, viu? E fico muito feliz de poder reencontrá-lo e reencontrar pessoas que às vezes na nossa trajetória acompanham o trabalho. Primeiro porque mostra que o nosso trabalho, ele sobrevive num território que você sabe muito bem que é o território da política, que não é fácil de poder se afirmar. Segundo é ser reconhecido, depois de todos esses anos de trabalho, ser reconhecido como político que tenta de todas as formas cumprir o seu papel. E isso para nós também é um motivo de muita satisfação. Deputado, o senhor que teve voto nos 246 municípios, né, do estado, já deu tempo de visitar todos os municípios? A agenda tá cheia. Este é o grande desafio e você disse bem, essa é uma marca do nosso trabalho. Nós temos um trabalho em todo o estado de Goiás e aproveito aqui para agradecer os 83.539 votos que eu tive espalhados nos 246 municípios do estado de Goiás. Formosa se fez presente, toda a região se fez presente, cada município com a votação, e isso é motivo para mim de muita satisfação e, por outro lado, motivo também de muita responsabilidade. Por isso que você falou aí, tem toda a razão. A minha preocupação é poder estar presente nos municípios. E isso com toda certeza eu farei esse ano de 2023 visitando os municípios do estado de Goiás, fazendo agenda, já prestando contas daquilo que eu estou elaborando, daquilo que eu já estou executando, mas também aproveitando as viagens para recolher sugestões que servem de orientação, subsídio para o nosso trabalho em Brasília. Por falar em responsabilidade, deputado, a gente vai tratar de dois gargalos, um municipal, né, que são obras paralisadas aqui, e um outro que é a famigerada, o fornecimento de energia em nosso estado aqui, porque deixou de ser uma estatal, passou para uma particular, para uma segunda e não resolveu nada. E todos os políticos que abraçam essa causa em glória tem se fritado. Eu costumo dizer que são fritados, são frigideiras, né? Então tem que ter muita pegada para encarar esse tipo de problema, porque senão a longo prazo vai fritar aquele político. E como é que a gente consegue superar isso? Eu vou te dizer qual que é a receita. É você ter coerência e trabalhar em cima da verdade. E vou dar um exemplo aí que você colocou da energia elétrica. Eu, num determinado momento, fui fritado aqui no estado de Goiás porque eu fiquei praticamente sozinho lutando contra a privatização da CELG. Defendendo a CELG. Defendendo a CELG contra a sua privatização. Chegou um momento que todos se uniram, em todo lugar que eu chegava, igual eu estou chegando aqui, toda entrevista que eu ia dar, o pessoal me perguntava e só eu que estava defendendo a CELG, e o pessoal falava assim, mas o senhor está defendendo uma coisa que está ruim demais. Eu falava assim, mas a privatização não é o caminho. Aí o pessoal falava assim, não, pior que a CELG não tem jeito. E o tempo mostrou que tinha jeito de ser pior. Por quê? Porque a privatização nos levou para uma situação que nem cobrar você tem jeito de cobrar. Porque na época da CELG, como a CELG é uma empresa pública, você tinha condição de cobrar do governo. E se o governo não fizesse, o governo é que se ia se queimar.
Então você tinha como cobrar politicamente. Hoje nem isso tem. Hoje você não tem condição nem de dar um telefonema para falar com uma pessoa. Você não tem condição de ser atendido pessoalmente. Eu fui atendido por um robô. Exatamente. Esse final de semana, rapaz, eu fiquei possesso com aquilo. Então é assim, foi isso que nós alertávamos lá atrás. Então naquele momento, eu, como você, usando a sua expressão, eu corri o risco de ser fritado. Porque eu sozinho defendia uma bandeira que parecia indefensável. E o tempo se encarregou de mostrar que eu estava com a razão, e hoje as pessoas percebem e me dão razão. Quer dizer, eu sobrevivi por quê? Pela questão da coerência, da firmeza e trabalhar com a verdade. Um outro exemplo que eu te dou na política. Há 6 anos atrás, nós enfrentamos um processo, 7 anos atrás, no Brasil, do afastamento de uma presidenta da República que não tinha nenhum crime contra ela. O tempo se encarregou de mostrar isso, mas que naquele momento tinha 17 deputados federais de Goiás lá na Câmara Federal, e praticamente todos os lugares o pessoal também me entrevistava e falava assim: você vai ser fritado, você vai votar a favor do impeachment ou contra o impeachment? Eu falei: eu sou contra, porque não tem crime. Fiquei sozinho, o único deputado federal de Goiás que votou contra o impeachment da Dilma. Naquele momento também eu estava correndo o risco de ser fritado, e muitos acharam que eu seria fritado. O que confirmou e me deu condição de eu estar aqui hoje a coerência, a firmeza e trabalhar com a verdade. Muitos daqueles que trabalharam com a mentira, com a enganação, hoje não estão aqui. Votaram a favor do impeachment e hoje estão fritados pela história. Pois é, hoje fritos e sem gordura, estamos todos nós goianos com essa péssima prestação de serviço na eletricidade. Agora, e a solução, deputado? A solução agora é poder fazer a fiscalização, exigir do governo do estado, porque o governo do estado não pode simplesmente lavar as mãos e falar: ah, mas a empresa é particular. Não, ele tem responsabilidade de gerenciamento e garantir que a empresa que tem. Mas sai do espeto, cai na brasa, sai de um, sai do outro, tá a mesma coisa. Mas tem que cobrar. A salvação não tem outra do que a participação popular na cobrança daqueles que têm responsabilidade, e no limite, se aqueles, mas você sai do espeto e cai na brasa porque você sai da empresa, cai no governo, o governo não cumpre o papel dele. Pois é, mas esse governo foi escolhido por quem? Então, se o governo não tá bom, escolhe de novo. Isso que é o processo democrático. Então nós temos que cobrar e participar. Deputado, com relação à energia elétrica, que é realmente um problema, não só em Formosa, a Equatorial assumiu, a Enel deixou para lá, passou para a Equatorial. A Equatorial pediu 3 meses, né, para poder tomar pé da situação, de como encontrou a situação no estado de Goiás. Só que ninguém aguenta mais. Efetivamente, o senhor tem condições de procurar os órgãos de fiscalização para poder resolver esse problema para nós? Não apenas tenho condição, como já tenho feito isso. E, aliás, como eu disse aqui anteriormente, eu faço isso antes da privatização. Já cobrava na CELG, fui contra a privatização, continuei acompanhando, denunciei a empresa anterior junto à ANEEL em Brasília, participei da Comissão de Minas e Energia, levantando todo esse questionamento lá, e agora vimos essa realidade que, para mim, já era uma tragédia anunciada. Eu já tinha previsto isso, que esse serviço não seria um serviço a contento. Tanto é verdade que passaram para frente. Qual que é o papel meu agora? Continuar fiscalizando. E mais do que isso, eu me sinto na responsabilidade de orientar as pessoas, de conscientizar as pessoas, para que nós possamos fazer escolhas também importantes, porque às vezes a gente reclama muito do que está acontecendo, mas na hora que nós temos a oportunidade de fazer a escolha para fazer a mudança, a gente não percebe o papel nosso e às vezes não ajuda na mudança que poderia acontecer. Então agora qual o remédio? Agora é fiscalização. Agora é fiscalização, porque nós temos uma empresa nova, um governo que foi renovado. Sim. Então nós temos que cobrar dos dois. Então, aqui tá o nosso amigo, botou na conta aqui do Marconi, falou: isso é o Geraldo, né? O Geraldo Oliveira botou: isso é herança maldita do Marconi. A Silvinha aqui dizendo do senhor sempre presente aqui nos municípios. Agora, veja só, deputado, outro problema seríssimo da nossa cidade é o transporte. O nosso Distrito Federal, Formosa é uma cidade meio dormitório, né? E nós temos um problema sério.
E me lembro que no primeiro governo Lula foram criadas agências reguladoras, né? Se eu não estou enganado, a NTT, que era de fiscalização. E iniciou um processo de sucateamento das empresas que hoje é horrível, é desumano. As pessoas que precisam, ônibus pegando fogo, volante travando, o ônibus capota. Nessa semana, né, o William Santos, é horrível. E eu cansei de denunciar na NTT e nunca obtive resposta. Aquele sentimento de impotência, ou seja, sabe, parece que é para inglês ver. A gente vai lá, ia lá e tinha o escritório da NTT lá ao lado do box que a gente comprava o bilhete da passagem. Cansei, nunca obtive resposta. Sabe? Então o que eu digo assim, eu não gosto quando se acusa, olha, se não for o meu candidato, é por isso que não deu certo. Todo mundo tem qualidades, tem defeitos, tem virtudes. Agora, o que acontece? E eu sou um entusiasta do governo, do PT, desde sempre, acho muito bacana. Agora teve falhas, entendeu? E a pessoa, agora tá na hora de trocar também, né? Porque a gente tá lutando aqui e não resolve, entendeu? Desculpa o desabafo, mas é isso. Sabe, é a questão de civilidade. O desabafo seu é um direito seu, só não tem sentido você colocar a questão do transporte aqui na região na conta do PT, na conta do Não, Lula. eu estou colocando, o senhor disse que tinha que fiscalizar, tem que fiscalizar, tem que denunciar. Eu fiz tudo isso e tantos outros fizeram e não adiantou, deputado. Não, mas o último governo não era do Lula, não. Não, eu estou dizendo, mas a instância não é federal? A NTT não é federal? Pois é, mas vai ser agora. Agora não estou falando, não, mas eu estou falando isso na época do PT, não é agora. Mas mudou e você... depois do Lula passou a Dilma, passou eu o Temer. Eu sei, mas eu estou falando, graças a Deus nem de ônibus ando mais, eu estou falando na época do governo do Lula mesmo. Não, mas a realidade é de hoje, meu caro. Eu sei, mas se o problema fosse o Lula, se fosse a Dilma, já teve o Temer para resolver. Já teve o Bolsonaro para resolver. Mas foi uma merda atrás da outra. Não estou aqui defendendo isso, não. O que eu estou dizendo é que no momento não funcionou, deputado. Pois é, mas nós estamos falando da realidade. Por que se você vai falar de uma coisa de 2008 se está acontecendo? Nós estávamos falando da CELG também, que foi no passado. Não, eu tô falando de hoje. Governo por outro. Não, eu tô falando tudo de hoje. Eu tô conversando de hoje. Você me perguntou da CELG porque o problema da Equatorial é hoje. O problema da energia é hoje. Claro, mas desde sempre. O problema do transporte, o problema de ser antes não resolve o problema de hoje. O que nós temos que resolver é hoje. E eu trabalho, vou dizer para você, eu não trabalho nos lugares reclamando e colocando culpa nos outros, não. Eu vou nos lugares para poder resolver. Não, o senhor insinuou que a culpa é das pessoas que não votaram naquele candidato X. Eu não quero entrar nessa. O que a gente veio buscar aqui foram soluções práticas, como eu disse para o senhor, são pelo menos 3 frigideiras aqui na cidade, né? E que o último deputado que levantou a bandeira. Questão, só um momento, Paulão. Ele teve uma votação pífia na cidade, por quê? Porque ficou colocando cifras e coisas e não fez nada, né? Então eu espero, e eu conheço o senhor é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Nós estamos falando aqui porque a função do jornalismo aqui, a gente não vai virar palanque isso aqui. Não, fica absolutamente, né, à vontade. Então é isso que a gente coloca, resultados, né? Olha, e na prática, o que é? O senhor disse, olha, da Equatorial é fiscalizar. Eu vou te colocar na prática. Você falou do transporte semi-urbano aqui na região, que não é um problema só de Formosa, vai de Formosa, passa por Planaltina, passa por Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto, Novo Gama, Valparaíso, Toda a rede, né? Toda a rede. Chega lá. Toda a rede. Não é na rede, é essa região metropolitana. Chega até Lusiânia. Até Lusiânia. São 12 municípios que estão aí nessa região. Eu dizer para você, qual que é? É pensar agora para frente. Esse governo que passou, ele não resolveu o problema. Não resolveu. Nós temos a responsabilidade agora de poder resolver. Esse é o meu papel. E eu, como deputado agora do governo, a responsabilidade é maior. Isso que você falou, porque a NTT não cumpriu o papel dela. Eu também acho. E já estive na NTT esse ano para poder ver com ela a responsabilidade que ela tem e qual o papel, por onde que nós podemos começar a poder buscar a solução para a questão do transporte. Na questão da energia, a questão do transporte está no radar do senhor, então? Sim, essa é uma das bandeiras nossas. Por quê? Porque, como o Paulão falou, são problemas que vão piorando a cada ano. E a cobrança é cada vez maior. Eu percebi nessa campanha que era uma situação que agravou cada vez mais, e o fato de nós termos virado governo eleito Lula, a responsabilidade aumenta.
Porque se o presidente não é um presidente ligado a mim, eu cumpro o meu papel de fiscalização, cumpro o meu papel de defender, mas eu não tenho como ir além disso, que é o que eu falei, a questão da energia. Por isso eu falei da responsabilidade de quem escolhe. Por quê? Porque quando você, no meu caso, eu estou na oposição, qual o papel que me cabe? Oposição. Só fiscalizar. Isso. É o que me cabe na questão da energia, foi o que eu falei pro Paulão. É fiscalizar a empresa e fiscalizar o governo. Agora, no governo federal, não. Eu sou deputado federal do lado do governo. Então, não me cabe chegar aqui para você e falar assim, eu vou fiscalizar o governo. Não. Eu tenho responsabilidade de arrumar a solução. Então, no transporte urbano, eu estou correndo atrás da solução. Na questão da energia, me cabe fiscalizar a empresa e fiscalizar e exigir que o governo do estado fiscalize também. Deputado, esse é o meu trabalho. Deputado, tem um problema aqui em Formosa, o senhor também está visitando todo o estado de Goiás, fazendo esse levantamento, e o senhor me trouxe um dado preocupante. Nós temos mais de 1.000 obras paralisadas no estado de Goiás? Essa é uma situação muito grave, uma situação que infelizmente não é só no estado de Goiás. Eu tenho um relatório do Tribunal de Contas da União. Esse relatório do Tribunal de Contas da União sinaliza mais de 14.000 obras inacabadas, obras do governo federal inacabadas por todo o país. Dessas mais de 14.000, mais de 1.000 obras estão no estado de Goiás, e dessas mais de 1.000 obras inacabadas, mais de 500 delas não apenas estão inacabadas, como estão paralisadas, que é uma situação gravíssima. Então eu estou me dedicando nesse começo do mandato, desse novo mandato, vou dedicar esse primeiro ano para acompanhar de perto todas essas obras inacabadas, para que não seja dinheiro perdido, dinheiro jogado fora. Essa nossa obra aqui da BR-020, por exemplo, só interrompendo o senhor, ela está paralisada ou ela está inacabada? Ela está como obra paralisada. Paralisada. Ela já é obra paralisada. Que absurdo. É uma obra inacabada e está paralisada, inclusive porque a empresa, ela desistiu da obra. Sim. Para podermos retomá-la agora, nós precisamos fazer uma nova licitação para poder ter uma empresa. E aí entra novamente, Paulão, o papel que me cabe, diferente do papel quanto ao governo do estado, né? No governo federal eu tenho que buscar a solução, eu tenho como buscar a solução. Qual que é o meu compromisso? Meu compromisso é de, não apenas aqui em Formosa, mas estou andando o estado de Goiás todo para ver essas obras que estão inacabadas, que estão paralisadas, e descobrir o jeito de fazer com que ela volte a funcionar. Ótimo. A fazer para poder entregar para a população. Aí eu senti firmeza. Esse é o jeito meu de trabalhar. O senhor vai visitar aqui a BR-020 às 9 horas, está marcada uma visita aí, né? No trecho aqui dessas obras. Mais uma visita formal para registrar, porque eu vou documentar, tirar foto, porque eu já vim aqui. Sim. Eu já vim, conheço o trecho, conheço a situação, já estive no DENIT, já estive no Ministério de Infraestrutura, já conversei com o ministro Renan Filho, sei da situação. Agora, a minha responsabilidade é de poder buscar a solução. Então nós vamos trabalhar e a solução passa por envolver a comunidade. E aí eu quero parabenizar o Partido dos Trabalhadores aqui em Formosa. Sou testemunha aqui na pessoa do nosso presidente Mirim, vereador o Hélio de Iraci chegou, mas todo o diretório, toda a executiva do partido, que me procuraram desde o ano passado no sentido de poder viabilizar uma forma de ajudar o município para poder resolver essa questão. Então já estava no nosso radar essa responsabilidade. Então eu assumo isso como uma responsabilidade minha de buscar solução. Não me cabe aqui ficar falando disso ou daquilo. É buscar a solução. E qual que é o meu propósito? O meu propósito, já falei isso com o ministro Renan Filho, esse ano de 2023, nós temos que retomar essa obra aqui em Formosa e entregá-la pronta no governo do presidente Lula. Fazer o que o governo anterior não fez. Deputado, o senhor teve aqui, só um momento, senhor. Vamos só na mesma sequência. Isso, vamos. Logicamente que quando uma criança nasce bonitinha, né, automaticamente todo mundo quer ser o pai. Essa obra aí, ela era para ser uma obra que deve mudar a cara de Formosa, porque vai ser aí um diferencial. Só que ela começou, não finalizou, trouxe dor de cabeça, traz até hoje. Há pouco tempo atrás, antes de fazer o asfalto ali, aquele desvio de asfalto, a pessoa demorava
1 hora para atravessar o limite de Formosa, né? Tanto barro, passei tanto por isso várias vezes. Pois é, então o senhor já conhece perfeitamente. E aí aparece algumas pessoas falando que é o pai da criança, né? Não, eu sou pai, porque o filho é bonitinho. Quando o filho tá catarrento, tá nojento, tá feio, quem pariu o Matheus quem vale, né? Aí parece que desaparece todo mundo, ninguém quer ser o pai. Tem gente que fala que é o pai dessa criança aí, só porque de repente se desaparece. E o senhor, né, aparece agora falando, desculpa, que essa obra tem que ser finalizada, né? Quando finalizar, se Deus quiser, o mais rápido possível, 2023, tomara que essa obra saia realmente aí dessa situação que está. Será que vai aparecer quantos pais aí dessa criança aí? Olha, dizer para você, sabe por que eu estou no 6º mandato? E porque na bancada de Goiás, 17 deputados federais, não tem nenhum com 6 mandatos, eu sou o único. É porque a vida me ensinou que você deve explorar positivamente as coisas só depois que elas acontecem. Verdade. Nunca antes. Então, eu não vou em lugar nenhum para contar vantagem, cantar em prosa e verso qualquer coisa antes de acontecer. Eu vou para trabalhar. Esse é meu objetivo, mais do que objetivo, é a minha responsabilidade e é a minha obrigação. Agora, é claro que quando a coisa acontecer, eu vou buscar o meu mérito. Sim. Mas e os outros vão buscar? Bom, mas aí a verdade é que vai prevalecer. Sim. A verdade, o povo vai entender quem é que trabalhou. Agora... Então hoje aqui eu não tenho preocupação nenhuma além de poder resolver o problema. E me sinto na responsabilidade porque hoje estou no governo. No governo passado eu não tinha como trabalhar isso. Sim, agora, o deputado, aí a gente vai entrar num tema aqui um pouco mais sensível, que é a questão do tempo, do cronograma, né? Então, o senhor enche o coração do formosense de esperança, né? Que pelo menos naquilo que seja local, transporte e esse gargalo dos viadutos aí, eles possam ser concluídos. E já tem gente fazendo ato de inauguração de licitação, que eu acho uma piada de uma. Vamos fazer um evento aqui para lançar licitação que sequer foi feita. Eu quero inaugurar a obra, né? Mas aí, olha, então assim, o que as pessoas querem saber, a partir de quando nós podemos falar em tempo, sabe, de um cronograma para início e conclusão dessas obras? Mas essa que é a questão, Paulo. As pessoas, elas criticam porque estão sendo enganadas, estão criando expectativa, mas no fundo ela quer uma expectativa. Mas quando que vai ser? Tá querendo que eu engane também? Não vou enganar. Então eu estou aqui hoje para quê? Para me colocar à disposição. Na verdade não estou nem falando isso, eu estou já trabalhando no sentido de poder ajudar. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser depois da manhã, se vai ser a semana que vem, o tempo vai dizer dentro do trabalho que nós vamos realizar. Agora, qual que é o meu compromisso que eu posso fazer com você, com aqueles que nos estão acompanhando? O compromisso que eu posso fazer com você não é de tempo. O compromisso que eu posso fazer e vou fazer, e já fiz isso com o Partido dos Trabalhadores, já falei isso pro PT aqui de Formosa, é o seguinte: aqui não tem promessa, não tem enganação, não tem demagogia. Agora, uma coisa, eu tenho um compromisso. Eu só vou largar isso aqui, só sossego a hora que resolver. Então, essas duas coisas, eu só sossego a hora que resolver. E não é só uma questão, veja, não é só uma questão de estética, é de segurança. Claro. É uma tragédia anunciada ali no Trevo da Santinha, qualquer hora vai acontecer algo ali que só Jesus na causa. Nós já tivemos óbitos aqui já. Pois é, e assim, é uma coisa horrível. E a questão do transporte, porque quando a gente fala em tempo, deputado, para quem tem essa demanda de ir trabalhar todo dia, meu filho voltava de Brasília, o ônibus pegou fogo, ficou o esqueleto. Esses dias, graças a Deus, não foi na Serra do Pipiripau, porque ia morrer 45 pessoas num volante de um ônibus que travou. Então essas pessoas, eles querem sim essa expectativa, e eu acho que é correto eles esperarem, né? Porque o tempo está contra eles. Eles terem expectativa, eles estão corretos. Agora não está correto eu chegar e falar que daqui 100 dias, daqui 30 dias está resolvido, sem saber se isso tem condição de fazer, né? Porque às vezes pessoas querem que eu diga, e às vezes para mim é mais cômodo chegar aqui e falar: não, eu acho que dentro de 100 dias, 120 dias, aí é igual um cheque pré-datado. Demora, mas chega. E a hora que chegar, você vai cobrar que o senhor falou que em 100 dias ia resolver. Então o que eu posso dizer é o seguinte: eu estou lutando e não vou sossegar enquanto não resolver. Já coloquei dois problemas concretos aqui: essa questão da BR e a questão do transporte semi-urbano na região do entorno de Brasília.
Isso são coisas que nós vamos trabalhar. Agora, não dá para colocar um tempo. Vou te dar um exemplo para você. Eu já fui esse ano também, como eu fui na NTT, como eu já fui lá no ministro Renan Filho para discutir a questão da rodovia. Eu já estive lá no MEC, Ministério da Educação, conversando com o ministro Camilo Santana sobre as obras inacabadas na área da educação em Goiás. Um pecado, né? 136 obras, escolas, creches e quadras de esporte, cobertura de quadras de esporte e escolas espalhadas no estado de Goiás. E ele fez um compromisso, falou: não, o presidente Lula já pediu que a educação é prioridade, nós vamos tentar liberar o mais rápido possível. Isso foi em janeiro. Agora, em fevereiro, ele nos chamou lá e falou assim: ó, vamos liberar agora um recurso, 250 milhões para todo o Brasil, para atender 1.296 obras na área da educação. Dessas 1.296, 132 no estado de Goiás. Aí, quando foi liberar o recurso, só 39 obras de Goiás podiam receber o recurso. Então, como é que eu digo que eu vou recuperar todas as obras se tem algum impedimento legal? Por quê? Porque tem obra que a empresa desistiu, você vai ter que fazer uma nova licitação, então nem se o governo quiser colocar dinheiro, não tem jeito de colocar, então demora um tempo maior. É o caso da BR-020. O caso da BR-020. Por exemplo, 39 municípios já receberam recursos do MEC para poder retomar obras inacabadas na área da educação. 39, mas 111 são 111 municípios. Dos 111, 39 já receberam. Os outros não receberam. Tem que regularizar. Porque tem que regularizar. Então leva um tempo maior, né? Então é isso que é a minha responsabilidade. É por isso que eu estou fazendo questão de ir município por município para checar, para poder fazer o trabalho. E festa, barulho, foguetório só depois que a gente concluir as coisas. Por enquanto é muito trabalho, com muita responsabilidade, para poder entregar à comunidade aquilo que ela realmente merece. Deputado, o senhor, logicamente, é do partido do presidente, o presidente é que está com a caneta na mão, né? É ele que assina tudo. E é ele que nos anima também. E é ele que nos anima, porque a gente vê nele esse compromisso, o compromisso social. A gente vê nele a vontade sincera de fazer as coisas acontecerem. E isso é muito bom, porque a gente não vê aquela questão da política como se fosse o ato da politicagem. Não, é a política como o ato de servir as pessoas. Foi emocionante a gente ver a presença dele lá em Roraima para atender os povos originários lá, os índios Yanomamis. Foi emocionante agora vê-lo em São Paulo atendendo aquela tragédia lá, sendo solidário com as pessoas, inclusive lá se juntando, abraçando com o governador que foi adversário dele, com o prefeito que foi adversário dele, mas ele não viu diferença partidária e estava ali para ajudar as pessoas. Mas essa é a política com P maiúsculo, né? É isso que anima a gente, Paulo. É isso que anima quando a gente vê o governante com esse gesto, ao invés de ser aquele gesto de agressão, de ataque às pessoas, de criar problema em tudo quanto é lugar. Isso é que eu acho que essa relação do Lula com o Tarcísio é a coisa que eu sonhei durante 4 anos, de ver situação e oposição, ou vice-versa, né? Isso. De forma civilizada, procurando resolver problemas reais, né? Aqui há um tempo atrás era só aquela polarização escrota, esquisita. Eu tenho dito, Paulo, que o grande desafio que hoje nós temos no Brasil não é tão somente falar que a educação, a saúde, o transporte, isso ou aquilo. É colocar a política no lugar que ela precisa estar. Política não é lugar de violência, de extremismo, de intolerância, de preconceito, de ódio. Pelo contrário, política tem que ser um lugar de quê? De diálogo, de debate de ideias, de respeito de quem pensa diferente, claro, de negociação, de... Não tem solução fora da política, não né? é isso? Então a política é para isso, é para você não ter que resolver no tapa lá na rua. Deputado, então você resolve no entendimento, no grito, na né? negociação. Deputado, vamos trazer o assunto pro nosso quintal aqui, porque o povo quer saber o seguinte: o senhor vai adotar essa obra da BR-020? Porque nós estamos vivendo uma situação muito complicada ali, nós já tivemos óbitos, são vários os acidentes nesse trecho, né? Recentemente um deputado esteve aqui em Formosa, fez um barulho aqui em Formosa, dizendo que a licitação, uma nova licitação, já teria sido iniciada para a conclusão dessa obra. Então, já que o senhor pretende adotar esta obra, espero que o senhor adote, Formosa espera,
Essa licitação realmente, ela já teve início, ela vai começar ainda essa licitação. Qual é a real situação hoje dessa obra? Olha, a primeira coisa é o seguinte, podem contar comigo, eu estou com a responsabilidade de poder, enquanto não resolver esse problema, seja o que tiver pela frente, se vai fazer licitação, se a licitação não der certo, vai ter que fazer outra. O que tenha que fazer, nós vamos correr atrás para tentar resolver. Eu vou trabalhar para que seja resolvido o mais rápido possível, mas dentro daquilo que for. E a outra coisa é o seguinte, eu não tenho pretensão de tomar lugar de ninguém, pelo contrário, eu quero somar forças. Quando existe um problema, a gente tem que somar. Então vamos somar com o município, vamos somar com o governo do estado, com o governo federal, com a bancada federal, quantos deputados federais indiferente se é situação ou oposição. Independente de partido político, se é oposição ou situação, a gente trabalha junto. O que eu ganho? Eu ganho com a obra concluída. A hora que a obra concluir, aí eu tenho que apresentar para a população. Aí é a hora que eu vou ganhar. Antes disso, eu não ganho nada. O senhor está andando pelos municípios do estado de Goiás, né? E passando aqui por Formosa, já dá para ter uma noção do grau de dificuldade dessa obra aqui em Formosa? É desanimador, é animador, ou ainda o senhor não tem noção do tamanho do abacaxi? É isso, igual o William já tinha feito essa pergunta, aproveito para responder em uma só. Aqui tem um agravante, porque realmente o governo anterior não deu conta de concluir a obra, e o que é mais grave, deixou a obra sem o abastecimento financeiro, a empresa não deu conta de honrar os compromissos e chegou ao ponto de desistir da obra. Então, com isso, a situação ficou mais grave, porque agora está naquele estágio que nem se o governo quiser de imediato iniciar a obra, não tem jeito, porque não tem empresa para iniciar, para fazer a obra. Nem tem como colocar recurso, porque não existe uma licitação formalizada. Então, precisa cumprir os trâmites legais. E o trâmite legal exige tempo. Tem edital, tem disputa. Então, aí você tem que ver se está confirmado ou não, se vai ter recurso ou não. É por isso que a gente não tem como colocar tempo, porque não depende de nós. Por exemplo, se tivesse tudo organizadinho, só dependesse do recurso federal, a gente pegava e colocava o recurso federal, poderia falar, semana que vem o recurso está na conta. Agora não. Então, realmente, agora nós estamos num processo, estive no Ministério de Transportes, Ministério da Infraestrutura agora, que o Renan Filho é o ministro, estive no DENIT, existe um processo de licitação em curso e nós vamos precisar terminar esse processo para poder depois confirmar a empresa. O processo de licitação já está em curso. Já está em curso, mas ele pode ter recurso. Pode. Então a gente não tem como falar, então é tal dia, porque pode ter um recurso, depois tem tempo para formalização da empresa que ganhou. Então tudo isso leva algum tempo. Mas qual que é, no meu horizonte é o seguinte, qual que é o meu pensamento? Primeiro, eu já disse aqui para vocês, eu não sossego enquanto não resolver esse problema e não estou aqui como salvador da pátria para tomar lugar de ninguém. Pelo contrário, eu quero fazer junto com os outros para o mérito ser de todos. O que precisa da obra está pronta para servir a comunidade. Agora, num horizonte realístico, Paulo, é esse ano nós reiniciarmos a obra. Esse ano. Deus te ouça. Esse ano a gente reinicia a obra e terminamos a obra no governo do Lula. É isso. Entendi. Então, entendi, então mais ou menos. Se eu conseguir fazer isso, eu estou realizado. Porque dentro do nosso governo a gente pega um abacaxi, como você disse, e descasca. Esse abacaxi entregamos para a comunidade. Então esse é um objetivo. Vou trabalhar com essa meta. Vai dar certo ou não? Não sei. Eu não estou aqui prometendo. Eu estou dizendo qual que é o meu planejamento de trabalho. Eu estou planejando, não estou aqui prometendo para ninguém, mas estou planejando de maneira realista, de maneira responsável, de maneira equilibrada, aquilo que eu posso antever. Esse ano a gente retoma a obra para poder entregá-la dentro do governo do Lula. O senhor teve em Formosa 426 votos, viu, deputado? Não sei se o senhor sabia, mas eu Formosa... sou muito grato a esses 426 votos que se somaram a outros votos espalhados nos 246 municípios do estado, que me deram 83.539 votos espalhados município por município do estado de Goiás, e sou muito grato a Formosa e toda a região aqui que participou efetivamente dessa nossa grande vitória, que me possibilitou esse 6º mandato de deputado federal e poder representar Goiás na Câmara dos Deputados.
Formosa poderá receber, e é lógico que isso depende de uma articulação muito grande, principalmente dos políticos aqui de Formosa, especialmente dos políticos goianos, né? Que é o caso do senhor, que representa Goiás no Congresso Nacional. A possibilidade, né, do presidente Lula vir a Formosa, porque já há um comentário que há essa possibilidade, a possibilidade do presidente Lula vir a Formosa, como já fez Fernando Henrique Cardoso, como fez o último presidente Jair Bolsonaro, há possibilidade de Lula também, neste mandato, passar por Formosa? Com toda certeza, vejo com toda Ele é vizinho agora, né? Agora, mais importante do que a presença do presidente na cidade, é a presença do trabalho do presidente. Isso que é o mais importante, porque às vezes vem muitas vezes no município, mas não tem uma obra para mostrar, vem no município, mas não tem uma coisa para apresentar. O presidente Lula aqui em Formosa, a gente tem um orgulho muito grande de poder andar na cidade e poder ver o resultado dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. E uma coisa interessante, viu, deputado? Nós temos o Instituto Federal, que é uma marca na área da habitação, os conjuntos residenciais, que são uma marca na área da saúde. Justamente, o Lula, ele é muito querido na periferia da cidade. É interessante isso, sabe? A região periférica da cidade tem um xodó, tem um carinho muito especial. Acredito que o Lula aqui em Formosa, ele teve uma votação de mais de 40% para uma cidade que é historicamente conservadora. Então, acho que foi uma votação espetacular. E eu acredito que nesse cinturão, na cidade, de todos os bairros que estão ao redor do centro, ele teve essa votação. Então pode ter certeza, ele que criando a oportunidade, com toda certeza ele estará aqui e tem o que ver, e tem o que mostrar, e tem o que oferecer também, porque com toda certeza nós faremos muito mais ainda por Formosa do que aquilo que já tivemos a oportunidade de realizar em outros governos. Quem sabe deputado vir aqui, inclusive para inaugurar a obra, né, da BR-020. Exatamente. Eu tive que me ausentar um minutinho aqui, eu só queria agradecer em nome aqui, tinha uma pessoa que eu tinha mandado aqui sobre a revitalização do Laguinho do Abreu, a verba disponibilizada do senhor para a revitalização do Laguinho do Abreu. Pois é isso que é muito importante, a gente poder cobrar, como o Paulão colocou aqui, nós até aqui fizemos uma polêmica aqui da cobrança da questão da empresa de energia elétrica, que é de responsabilidade de fiscalização do governo do estado, e essa obra aí é uma obra do governo municipal. É preciso cobrar do governo municipal, porque a parte mais difícil, que é o recurso, eu coloquei recurso federal, recurso de emenda minha, para poder ajudar o município. Mas a obra... 100 mil reais, se não me engano, né? Não, mais de 1 milhão já. Não, do Laguinho? Do Laguinho. Já mais de 1 milhão? 2 emendas e mais uma agora. Tendo mais de 1 milhão a obra do Lago. Então, é um recurso de emenda minha pessoal. E por que você não sabe? Vou te dizer por que você não sabe. Porque eu não faço questão de divulgar. Porque é aquilo que eu estava falando aqui. Eu só faço questão de divulgar depois que está pronto. Imagina se eu já tivesse divulgado contando vantagem do que eu já tinha colocado, e eu já coloquei o recurso. Aí a obra não está pronta, o pessoal vai cobrar o quê? Vai falar que o deputado vem aqui, fala e a coisa não acontece. O dia que inaugurar lá, eu faço questão de ir lá para comemorar com a comunidade. Aquela obra foi um pedido da comunidade que veio atrás de mim, que pediu a revitalização do lago, e eu falei pro pessoal, falei assim, olha, tem um problema, porque essa obra não é o governo federal que faz, é o município que faz. Vocês têm que falar com o prefeito, porque com ele ver se vai fazer. Foram no prefeito. O prefeito falou, eu não tenho recurso. Se vocês arrumarem o recurso, eu faço. Aí o pessoal veio em mim, eu falei, o recurso eu arrumo. Arrumei o recurso. E agora nós estamos cobrando para que a obra seja concretizada, para que a gente possa entregá-la à comunidade. E o seu partido aqui em Formosa faz parte da base do governo aqui municipal. O Partido dos Trabalhadores. Não, o PT lançou candidato a prefeito aqui. Não, mas o vereador, agora a vereadora, a professora Nilza, é da base aliada do prefeito. Mas essa postura do vereador na Câmara, votando eventualmente com o governo, com a administração, não é necessariamente uma posição de alinhamento automático com a Câmara, com a administração. Mas há algum constrangimento em participar da base do governo aqui? Não, de maneira nenhuma. Tem que ver se é conveniente. Constrangimento não, é legítimo. Em qualquer lugar você pode ser oposição e pode ser situação. Agora, eu estou aqui fazendo aqui uma resposta sobre uma obra que é um questionamento da administração municipal. E eu colocando que da nossa parte, nós fizemos a nossa parte.
reivindicava a obra não era feita porque não tinha o recurso. E eu falei, o recurso eu arrumo. E fomos lá e arrumamos o recurso. E estamos colocando o recurso como planejamos e como tivemos a nossa responsabilidade. Então agora cabe cobrar da administração municipal. Só uma aquilo pergunta. que é de responsabilidade dela, que é fazer a obra e entregá-la à comunidade, porque o recurso nós temos. Só uma pergunta importante que se faz necessária nesse momento, para que todo mundo possa entender, pessoal de casa, muita gente nos acompanhando. Um deputado que diz, né, ser o pai dessa obra, né? Ele falou de milhões e milhões e milhões. Toda vez que ele vinha aqui, ele falava de bilhões, que colocou milhões, não sei quantos milhões, muitos milhões nessa obra. E agora que o senhor está tomando pé dessa situação, existe algum dinheiro reservado para essa obra, se ela for começar daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses após a conclusão dessa licitação? Existe empenho de algum dinheiro nessa obra daqui de Formosa ou não? Tem recurso já disponibilizado pelo orçamento federal, fruto do trabalho da bancada federal, que disponibiliza recurso. Agora, o fato da obra estar paralisada, isso é que eu preciso agora fazer análise e buscar a situação de momento. Porque lá atrás nós disponibilizamos o recurso. Se esse recurso não foi gasto, porque a empresa aconteceu isso, porque o governo não liberou, havia o recurso previsto no orçamento, mas o executivo não liberou, é outra história. Agora precisa ver se hoje já existe esse recurso. Mas vou colocar para você, essa questão de recurso, na medida que seja resolvida a questão jurídica para o encaminhamento, os recursos serão disponibilizados. Por quê? Porque não é por causa do deputado aqui que vai arrumar o recurso, não, é porque a obra é importante. E uma obra importante como essa, ela quase que automaticamente terá os recursos necessários para ser executada. E é claro que os deputados federais e eu junto, e aí eu quero me somar a todos, não quero aqui demérito para nenhum, pelo contrário, quanto mais deputado tiver para trabalhar, melhor para reforçar. Eles fazem diferença para poder garantir o recurso, mas a própria obra já justifica esse recurso do governo federal. Sim. E fechamos? Fechamos. Deputado, eu agradeço muito a presença do senhor, né? E também fico esperançoso, né, que o senhor realmente adote esta obra inacabada, né? O senhor já fez aí um planejamento de que durante esse ano a obra deverá ser reiniciada e durante o governo do presidente Lula, do PT, a obra será entregue. Então eu fico muito feliz, a cidade de Formosa fica feliz com essa vontade de resolver o problema. Deixo o senhor à vontade para as considerações finais, né? E algum outro esclarecimento, este é o momento. Não, eu quero agradecer vocês, né? Agradecer a vocês aqui pela oportunidade de poder aqui ter a oportunidade de prestar contas, mas acima de tudo parabenizar vocês, né? Parabenizar por esse tipo de jornalismo, que é o jornalismo que dá oportunidade para as pessoas falarem, mas também não é para só ficar falando, é no questionamento. E é isso que vocês fazem aqui e vocês estão de parabéns. É disso que nós precisamos. É isso que combate as fake news. Isso. É isso que combate a mentira e a enganação que tanto mal faz na política do nosso país, principalmente nesse último período. Nós vamos combater isso de que maneira? Com um jornalismo que traga consciência, que traga boa informação. Então, parabéns a vocês e quero estar aqui prestando conta, sendo questionado e quero poder estar aqui. Eu vou trabalhar para poder ter a oportunidade de estar aqui trazendo boas notícias para poder satisfazer não apenas a vocês, mas os ouvintes da comunidade de Formosa. Um grande abraço a vocês e a todos aqueles que nos acompanham. Obrigado, abraço. deputado. Obrigado, abraço, deputado. E pode lá tomar um cafezinho, já nós bate um papo lá na mesa do café. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado.